Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 128 com o título É Porque Ignoram. Meu nome é Lúcia Ericeira e eu farei esse estudo com vocês. Então vamos à página luminosa do Benfeitor, capítulo 128. É porque ignoram o título. E isto vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Jesus, João, capítulo 16, versículo 3, e assim nos explica Emmanuel, dolorosas perplexidades. Não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se os projetos simples para a caridade, que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que se não justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos dos céus. Nada mais que isso. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Então, essa mensagem é um alerta muito importante para as nossas vidas. E ela tem por base um versículo que está inserido no capítulo 16 do Evangelho de João, em que Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua ausência. Começa a alertá-los com relação ao perigo do mundo, com relação a todos os dissabores e perseguições que eles teriam que enfrentar, mostrando a realidade dos fatos tal qual eles se apresentariam. E essa preocupação de Jesus é para que eles estivessem preparados para enfrentar os dissabores em função do mundo em que eles se encontravam e que nós nos encontramos inseridos. E o Emmanuel, ele aproveita exatamente esse versículo que se refere à ignorância que permeia a mente da maioria dos opositores do bem, da maioria das pessoas que ainda se posicionam contrário ao estabelecimento da paz. E esse alerta é muito importante. O benfeitor começa a falar sobre as perplexidades que assolam os discípulos.
E aqui cabe um esclarecimento quanto à questão de ser discípulo. Então, o discípulo é todo aquele que segue uma referência, um modelo, segue um homem virtuoso. No caso, os discípulos de Jesus seguem Jesus. Então, todos nós, seja qual o nosso nível de dificuldade, mas que já estabelecemos em nossas vidas uma meta de tomar Jesus como nossa referência, tomar Jesus como nosso modelo, tomar Jesus como nosso guia, nós podemos nos denominar como discípulos, nada obstante todas as nossas dificuldades em permanecermos no caminho, mas o nosso propósito já se estabelece nessa direção. Daí precisarmos de orientações como essas que nos traz Emmanuel, resgatando o próprio Jesus em nossas vidas, em suas orientações. Então é muito comum quando nós nos propomos a seguir verdadeiramente o bem, nós encontrarmos dificuldades ao longo de nossa caminhada, por vários motivos. Somos espíritos imperfeitos, estamos inseridos em um mundo de provas e expiações, lembrando que na Terra o mal ainda predomina sobre o bem. Nossa condição de espíritos imperfeitos ainda faz com que os apelos da matéria tenham muita força em nossas vidas. Daí a necessidade de perseverarmos. E o que acontece é que muitos desistimos de permanecer no caminho do bem quando nos deparamos com a primeira decepção, com a primeira dificuldade. Porque às vezes nos vem em mente que basta optarmos por seguir Jesus, que os caminhos serão todos desimpedidos, que nós não encontraremos dificuldades. No entanto, não é isso que nos alerta Jesus. Ele chama atenção para essas dificuldades que precisaríamos ou que precisamos enfrentar, dada a nossa condição e o mundo em que nós vivemos. Ele nos alerta, tenho-vos dito que em mim tenhais paz. No mundo tereis decepções, mas é preciso manter um bom ânimo. Eu venci o mundo, nos ensina Jesus. Então nós temos que estar preparados para essa jornada, que Emmanuel chama aqui das barreiras sombrias que nós encontramos no mundo. Daqueles que tentam se contrapor ao bem, dificultando o trabalho de fraternidade, o trabalho de caridade. E nós precisamos ter misericórdia com essas pessoas. É o que nos alerta Jesus. Eles não sabem, eles não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Então, nesse momento, ao invés de nos revoltarmos, lembremos-nos da questão da tolerância, que é um dos itens da caridade que deve ser exercitada, né? Benevolência para com todos, perdão às ofensas e misericórdia para com a imperfeição daqueles que nos cercam. Então nós temos que estar preparados para esses dissabores. Não é à toa que Jesus, de forma recorrente em seu evangelho, nos chama a atenção para essas dificuldades. Lembrando que depois do Mestre, todos esses martírios se transformam em troféus em nossas vidas. E que nós precisamos buscar nele a força para enfrentarmos todos os dissabores, todos os problemas. Cabe aqui lembrarmos do quanto ele alertou o Paulo de Tarso em sua trajetória para
essa disseminação, universalização do ensino de Jesus. E quando ele encontra com Jesus, Paulo encontra com Jesus na estrada de Damasco, ele escuta uma recomendação muito importante, muito valiosa para a sua vida. Quando Jesus diz para Paulo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E essa recomendação ressoa em nossas mentes. E nós verificamos que Paulo, ele se apropriou de forma tão plena desses conselhos, e principalmente quanto à questão dessas dificuldades que ele teria que passar, que ele é um dos maiores exemplos de discípulo de Jesus, mais do que discípulo, de apóstolo de Jesus, que enfrenta todas as dificuldades e encontra glória em poder passar por essas dificuldades. Cabe aqui nos lembrarmos de uma passagem que é relatada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, quando na sua primeira viagem missionária ele se desloca de Derbe com o Barnabé no sentido de Antioquia. E eles estavam com poucos recursos, pouco dinheiro para a viagem, e resolvem fazer esse percurso a pés, enfrentando trilhas em locais ermos, em meio a uma vegetação, e de noite eles resolvem se recolher numa caverna. E começam a falar de Jesus e daquele tesouro imenso que Jesus trouxera para a humanidade. E nesse instante, abrigados na caverna, aparecem 2 ladrões que os assaltam, levam os parcos recursos que eles tinham. E eles, ouvindo Paulo e Barnabé conversarem sobre essa questão do tesouro, roubam também aquele pergaminho que continha o evangelho. Barnabé se desespera, fica empalidecido, e Paulo, mantendo toda a paciência, diz a Barnabé: nós podemos considerar esse evento como uma oportunidade de termos apresentado Jesus a ladrões. Para que privilégio maior do que esse? E aí ele tenta consolar Paulo, tenta consolar Barnabé, orientando quanto aos recursos que poderiam ser auridos novamente. Mesmo sem alimentos, eles poderiam buscar frutas durante o percurso e trabalhar na condição de tapeceiro, na condição de tecelão para recuperar o dinheiro. E Barnabé se tranquiliza, só que ele lembra que eles tinham levado também o evangelho. E isso o deixará muito triste. E nesse momento, Paulo mostra que ainda estava com ele o evangelho que Gamaliel havia presenteado durante a oportunidade em que ele estivera com ele no deserto. E nesse momento, Barnabé recobra o ânimo e diz que ele poderia prescindir de tudo, menos da oportunidade de ter a luz do evangelho em sua vida. E com essa recomendação final, nós conseguimos perceber o que verdadeiramente precisamos. Não importam as dificuldades, não importam os desafios, se nós tivermos Jesus em nossos corações, todas as tempestades serão aplainadas e nós seremos resgatados de onde estivermos para uma vida de paz e de equilíbrio. Que Jesus nos abençoe. E essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net.